A gente volta falando do tarifaço. Nós tratamos aqui no comecinho do Hora H sobre a audiência, esses 2 dias de audiência que aconteceram ali com uma troca de informações bastante intensa entre os negociadores, os empresários e os representantes do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O governo não esteve presente nas audiências, mas tem tentado manter canais de negociação por outras vias, né, com o governo americano. E nessa tentativa espera ter pelo menos mais uma reunião técnica com os representantes americanos sobre essa decisão do tarifaço antes do dia 15 de julho, que é o prazo para que as tarifas, ou que pelo menos que a decisão saia. A nossa repórter de economia em Brasília, Elis Barreto, acompanhou a fala e a declaração do ministro do governo responsável por essa negociação. Não sei se a Elis travou, se continua conosco. Está aqui, muito bem. Pronto, Elis, agora eu te passo a bola. Boa noite, bem-vinda. Boa noite para você, Thaís, e para todos que nos acompanham. O ministro Márcio Elias, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, se reuniu hoje com Jameson Greer em meio às audiências que acontecem lá nos Estados Unidos dessas tarifas. Esse encontro, então... Hoje a internet em Brasília não está nos ajudando muito não, hein? Porque já tivemos esse probleminha lá com o sinal, mas enfim, ainda bem que a gente tem aqui as informações. O ministro Márcio Elias, ministro do Desenvolvimento e da Indústria e do Comércio, tem sido o responsável e está liderando essa tentativa de manutenção de diálogo e reuniões técnicas com representantes dos Estados Unidos, exatamente para tentar, de alguma forma, encontrar algum espaço para isso. O que ele disse basicamente é que o governo não tem uma expectativa de que os Estados Unidos venham a reverter completamente ou desistam de tarifar o Brasil, porque isso faz parte de uma política externa muito maior de Donald Trump, que ele tem essa obsessão, né, de impor as tarifas. Mas há uma expectativa de que pelo menos um encontro aconteça, mais um encontro aconteça de alto nível, como a gente costuma dizer na diplomacia, ou seja, com quem realmente tem algum poder de decisão e mais ainda de representatividade. A expectativa dele, portanto, é de que esse encontro ainda aconteça até a meados da próxima semana. Vamos ouvir então o que disse Márcio Elias. É uma reunião que deve ter sequência ainda ao longo dessa semana, e eu tenho também a expectativa, junto com o chanceler Mauro Vieira, de nos reunirmos com o embaixador Greer, se possível ainda nesta semana. O tempo corre contra nós, não é isso? Porque dia 15 está logo aí na próxima semana, mas a expectativa é que nós tenhamos pelo menos mais uma reunião técnica ou de nível técnico e a reunião um pouco mais de natureza política, de coordenação, ainda nesta semana ou no início da semana que vem. A principal orientação do presidente Lula é: não sairemos da mesa de negociação em momento algum. E não permitiremos jamais que um tema que não diga respeito à relação comercial, à relação econômica, à boa relação política que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, ela deixe de presidir ou orientar as conversas. Daniel Rittner já comigo. Daniel, Márcio Elias é uma figura importante nesse processo. Ele foi secretário executivo do vice-presidente Geraldo Alckmin, quando ainda cumpria as duas funções, né? De vice-presidente e também ministro da Indústria e Comércio. E, portanto, ele está completamente envolvido nesse processo desde que saiu lá o primeiro tarifaço. Eu estou querendo dar essa introdução aqui para o que você vai nos trazer, da sua análise, porque ele fala com alguma propriedade. A minha pergunta é se ele alcança algum sucesso. Muito difícil, Thaís. Hoje a própria avaliação que se faz no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios é que muito pouco provável que o Brasil escape do tarifaço a partir do dia 15 de julho. Porém, e eu deixo clara essa ressalva porque é o espírito hoje no governo, existe uma intenção muito grande de manter o canal aberto e manter uma linha direta com o USTR e com o restante do governo Donald Trump, independentemente da aplicação de tarifas.
Hoje se considera que muito dificilmente o Brasil escapará dos 25%, além daqueles 12,5% que são para praticamente todo mundo ali, para 59 economias do planeta. Mas existe uma avaliação de que um ano atrás praticamente não havia esse diálogo permanente, linha direta com Washington. E hoje se criou isso. As reuniões, conforme tem me relatado negociadores do lado brasileiro, têm ocorrido num ambiente de muita cordialidade. O que não tem acontecido é resultado efetivo, por falta de objetividade, talvez dos dois lados. Os americanos, me dizem muito, têm sido pouco objetivos no momento de pedir, e os brasileiros também pouco objetivos na hora de acenar com alguma concessão, como tarifa do etanol, abertura do mercado de veículos, produtos químicos, por exemplo. Mas existe uma avaliação de que, se aplicado o tarifaço efetivamente, como deve ser aplicado, existe sempre a possibilidade de se negociar mais adiante exclusões da lista, como já aconteceu com suco de laranja, com aeronaves da Embraer, com café, com carnes, porque o governo americano sente a pressão interna, há interesses econômicos pressionando a Casa Branca por essas exclusões, e se existe linha direta é sempre uma possibilidade. E também existe a possibilidade de que em algum momento, talvez até depois das eleições, independentemente de quem vença, haja ali uma possibilidade de mais trocas, de se voltar à mesa e de uma redução mútua de barreiras protecionistas. Então a ordem é, depois do dia 15, mesmo com tarifaço, continuam as negociações e continuam as reuniões virtuais. Essa é a estratégia que está sendo adotada pelo mundo inteiro, né, Daniel? Porque se Donald Trump impôs ao mundo uma nova ordem comercial, não dá para fechar a porta para nada. Vai ter que ser uma negociação permanente com essa nova política. Daniel, muito obrigada, meu querido. Agora sim, boa noite para você. Nos vemos no WW mais tarde.